Então, pessoal, a gente vai aqui para mais uma aulinha de Maya, né? Dessa vez nós vamos ver como pintar texturas diretamente no objeto. Nosso objeto, como a gente viu em aulas anteriores, ele precisa ter as UVs, que são as coordenadas que explicam para o programa onde ele vai exibir as texturas no objeto, ok? Então, se eu observar aqui meu objeto, eu consigo ver os cortes, né? Essas áreas mais grossinhas na minha malha. E se eu entrar no meu editor de UV, a gente vê que está tudo já bem distribuído aqui, né? Tudo bem equalizado. Se eu ligar o checker, eu consigo ver também que as texturas elas estão bem distribuídas. Não tem áreas grandes demais, pequenas demais, não existe muita distorção, né? Se eu ligar aqui o 3, eu vejo que o meu objeto não está com as texturas distorcidas, apesar de que a gente consegue enxergar a divisa aqui do corte, né? Então, a gente vai utilizar a ferramenta de pintura 3D do Maya, justamente para que esse corte se torne menos perceptível, né? Então, para isso, é importante que a gente considere duas coisas antes de iniciar. Primeiro de tudo, o nosso arquivo ele precisa estar salvo, né? Então, no caso, eu salvei um MB, né? A gente importou um arquivo OBJ lá do sistema, mas é preciso salvar o seu projeto em MB, ok? E a segunda coisa é que a gente precisa setar a pasta de projeto, certo? Então, o que é isso? O Maya ele trabalha com arquivos linkados, certo? Então, a gente tem as informações 3D aqui, né, no nosso arquivo MB, mas, por exemplo, arquivos de áudio, arquivos de textura e outros tipos de arquivo externo, ele precisam ficar numa pasta bem definida, né? E ele tem esses links, né? Então ele faz isso como linkagem, como um website, ou como um jogo, ou como outro tipo de programa, né? Então ele faz essa linkagem, para definir essa linkagem a gente usa o comando setProject. Então, arquivo salvo e logo em seguida nós vemos no comando setProject. E aí nós vamos definir uma pasta para o nosso projeto. No caso, o meu projeto Cacto, eu salvei em desktop Cacto. Então, eu vou setar o meu projeto na mesma pasta. Então, aqui, ele não me permite escrever, né? Eu apenas vou digitar set. E aí ele vai me mostrar uma mensagem de erro aqui. Ele vai dizer que esse espaço não tem o workspace configurado. E aí ele pergunta se eu quero escolher outro espaço ou se eu quero criar um workspace nessa pasta. Então, nós vamos escolher essa opção aqui do meio. Então, nesse momento, todos os arquivos secundários que forem criados, eles vão ser salvos naquela pasta lá que a gente setou. Então, agora eu vou selecionar aqui o meu cacto. Para ficar mais fácil de pintar, eu vou isolar essa seleção. Então, vou clicar aqui no meu Isolate Selection. E aí, nós vamos vir na aba Rendering, ok? No menu Rendering, Texturing e 3D Paint Tool. E aí, a gente clica aqui na Option Box. Certo? E aí, ele vai nos mostrar essa janelinha aqui. Todo aquele passo que a gente. É possível que quando vocês estiverem pintando, tentando acessar a ferramenta de pintura 3D, ela apareça em branco, né? Justamente por conta desses passos que a gente falou anteriormente não terem sido seguidos. Então, sempre lembrar desses três passos: salvar o projeto, as UVs precisam estar abertas e setar o projeto. Se nenhum desses três requisitos estiverem cumpridos, a ferramenta de pintura ela simplesmente não vai aparecer, ela vai mostrar um erro aqui embaixo. Então, aqui a gente tem os nossos pincéis, né? A cor, mas se eu tentar pintar, eu vou verificar ó, que o meu pincel está mostrando um xizinho, certo? Então isso acontece porque eu não defini algumas coisas. Então eu preciso definir onde vai, qual o tipo de arquivo e assinalar ele ao shader. Então, eu vou vir aqui, ó, lá embaixo, eu faço um scroll aqui nessa janela até chegar lá embaixo, e eu vou encontrar essa abinha aqui, esse submenu escrito File Textures. E aí, ele pergunta o tipo de onde vai ser atribuída essa pintura. Nós vamos escolher Color, né, que nós vamos pintar a cor dele. E aí nós vamos clicar nessa opção aqui, Assign Edit Textures. Ou seja, ele vai dizer para o programa que essa textura que a gente está criando agora, ela vai ficar já colocadinha no lugar no shader. Então vou clicar aqui Assign Edit Textures. E aí ele está me dizendo, ó, a resolução da textura que vai salvar, vai nascer, né?
e o formato do arquivo. Então, a resolução nós vamos botar em 2K, que é 2048 por 2048, e o formato de imagem, ele por padrão ele fica com esse Maya F, né? O Maya F ele só funciona no Maya, obviamente, né? Então se torna difícil para a gente fazer edições em programas externos. Então, no caso, eu pessoalmente, uma preferência pessoal, eu gosto do formato PNG. Ele é pequenininho e ele preserva os detalhes. Então, vou clicar aqui nele e eu vou clicar em Assign Edit Textures. Então, no momento que eu fiz isso, eu já criei um arquivo lá na pasta. E quando eu estiver pintando aqui, ó, na verdade o que ele está fazendo, ele está pintando nesse espaço, só que em 2D, lá direto na UV. É o mesmo que abrir aquela UV que a gente exporta em um programa secundário e pintar lá por cima, só que ele está fazendo isso pela gente, ele já está jogando na coordenada certa. Então a gente vai pintar um pouquinho esse cacto aqui. Eu vou trocar o meu pincel para um mais esfumaçado, certo? Para a gente experimentar, né? E aí, se eu for pintar ele de pouquinho em pouquinho, vai demorar muito, não vai nem dar tempo de gravar esse vídeo, né? E sempre vai ficar um pedacinho falhadinho, né? Então, o Maya, ele tem uma espécie de baldinho de tinta, certo? Que nem o Paint. Aqui a gente vai encontrar esse submenu chamado Flood, certo? Que é como inundar, né? Então, eu vou trocar a cor dele para um verdinho clarinho. Aqui está meio radioativo, né? Pronto, um verdinho clarinho aqui. E eu vou clicar em Flood Paint. E aí ele pintou aqui o meu objeto. Eu ainda estou achando muito vivo esse. Eu vou dar uma reduzidinha aqui na saturação dele. E novamente. Então a gente consegue ver melhorzinho, certo? Então para dar um pouquinho mais de personalidade, eu vou vir aqui na cor do meu pincel, né? A gente tem a cor do Flood e a gente tem a cor do pincel. Então aqui eu vou pegar essa cor, né? Eu posso usar o conta-gotas também, ó, que funciona. Então ele pode pegar inclusive cores, ó, de fora do Maya, né? Então eu posso pegar esse roxo aqui que está na minha área de trabalho para pintar, né? Mas no caso eu vou pegar um verdinho mais escurinho para a gente acentuar as arestas dele, né? Ficar mais vivo, né? Como se fosse um tipo de oclusão. Então meu pincel está bem esfumaçado. Vou vir aqui nos bracinhos dele. Opa, tá muito forte. Então, como ele está muito forte, eu vou diminuir a opacidade. A opacidade dele está total. Vou deixar aqui em 50%. Então, tá mais fraquinho. Ele está forte. Vou usar o Acon aqui para ver se a pressão fica melhorzinha. No mouse ele ficou muito forte. Então, ótimo. Com a canetinha ele ficou melhor. Então, vou aqui dando uma pinturinha para deixar os contornos mais acentuados. Eu consigo ver melhor um pouquinho. Vou fazer aqui umas listrinhas verticais. Ficar com mais cara de cacto. Tá parecendo uma melanciazinha, né? Fazer a propaganda da concorrência agora, para quem gosta de usar o Blender, esse processo é bem mais levinho. No Maya ele é um pouquinho pesado. Então, eu me coloco às vezes em situações e eu transito entre os programas. Eu, em geral, eu curto muito mais. Eu acho o Maya prático em vários aspectos, mas existem algumas situações que eu não sou purista. Eu realmente misturo os programas, não tenho problema nenhum com isso. Essa pintura manual eu acho mais prática, bem mais no nosso amigo Free, né? No Blender. Se eu quiser aumentar e diminuir o tamanho do pincel, eu tanto posso mexer aqui na versão, nesse slider, né? Tem um pincelzão maior. Como eu posso segurar a tecla B, B de bola,
e arrastar. Opa,